porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é pronto para nos perdoar. Em nenhuma circunstância nos abandona. Amém. Louvado e engrandecido seja o seu nome, por quem tu és, e gratos somos ao Senhor pelo que tu fazes. Nesse sábado nós queremos pedir ao Senhor uma bênção especial sobre cada lar aqui representado. Que todos possam receber bênçãos sem medidas, mas possam receber a maior das bênçãos, que é o Senhor em nosso lar. Ao abrirmos a tua palavra e estudarmos, seja conosco, seja a luz e iluminar a nossa mente, para que tenhamos a plena certeza de que tivemos um encontro contigo. Nós oramos não porque nós merecemos, mas no nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina, desde agora para todo sempre. Amém. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Feliz sábado para vocês. Nós temos duas queridas amigas que acabaram de chegar, né? Desde que a gente conhecer vocês, quais são os seus nomes? Eu sou a Cosma, sou de São Paulo, Rio de Janeiro. Cosme, né? Cosme, prazer, viu? Sou Jordano. Givanilda, também está chegando de São Paulo? Muito prazer, viu? A gente tem uma pequena lembrancinha aqui para vocês. Vai até lá? Que Deus abençoe, viu? Alegria ter vocês aqui, assim como todos os demais. Queridos, quando eu digo Maranata, você responde? Senhor, amém. Mas aí, não vem. Ele está fraco demais. Entendeu? Vamos lá, com esperança. Maranata, o Senhor, amém. Deus abençoe que essa seja a última Semana Santa em que nós estaremos nesse mundo, amém? Amém. Que a próxima seja no céu com o Senhor Jesus ao lado dele. Essa é a esperança do nosso coração. Aquele que espera o Senhor, espera com ansiedade. Mas não a ansiedade que a gente estudou antes, né? Uma boa ansiedade. Deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês. Eu queria tentar dar alguns brindes aqui. Alguém lembra aqui qual foi o tema da primeira noite do domingo? Quem lembra o tema? Pode levantar a mão, fala. O pai do filho pródigo. O João respondeu lá. Você vai ficar sem um brinde. Vamos lá. Segunda noite, nós falamos sobre um cego. Quem lembra o nome? Vai ficar sem o brinde também, né? Vai ficar sem o brinde também. Vamos ver, daqueles que estão aqui, que não são membros batizados. Vamos colocar esse critério aqui. Quem lembra o nome do cego? Levanta a mão e diz aí para mim. Bartimeu, então pode vir aqui Lurdinha lá, por favor. Vem aqui, fica com o meu irmão. Muito bem. Agora mais uma pergunta, viu? No domingo, o filho pródigo, certo? Na segunda, o cego Bartimeu. E na terça? Alguém lembra? Vou facilitar. Daqueles que estavam conosco aqui ontem, qual foi o tema de ontem? Eu vou estar dando spoiler aqui. Muito bem. Vai dar certo, senão a gente vai ter muito tempo. Pode escolher aqui um brinde aqui, vai lá, a gente vai tirar uma gente. foto. Tem garrafa, tem pote de coração, tem porta-retrato, tem essa caneca aqui. Nessa caneca está escrito: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Caneca é grande, esse porta-retrato vai ficar com uma foto bem bonita, então. Mas está escrito também: a gratidão é a virtude das almas nobres ou das pessoas nobres, né? Porque nós acreditamos que almas são pessoas. Tira a foto ali.
Muito bem. Deu certo aí com a imagem? Você que... Talvez se alguém aqui não conhece, deixa eu apresentar para você rapidinho. E deixa eu fazer já aqui os agradecimentos, se não esqueço, vou embolar aqui na mensagem quando eu vou lembrar, tá bom? Primeira coisa que eu queria dizer, se você não me conhece, meu nome é Jordão, sou natural de Colatina, no Espírito Santo, mas sou mais carioca do que capixaba, porque cresci no estado do Rio de Janeiro. Também sou um pouquinho mineiro, porque já morei em Uberaba, então aprendi a falar uai, aprendi a falar trem, né? E também aprendi a comer o típico pão de queijo mineiro, tá certo? Sou um pouquinho baiano também, porque atualmente moro em Cachoeira, na Bahia, então aprendi a comer acarajé, vatapá, caruru, todos esses negócios aí baianos, tá certo? E é gostoso, é bom demais, tá bom? Aprendi a comer pimenta de cheiro, né? Porque na Bahia toda a comida leva pimenta de cheiro, não é assim? E é bom demais. Então eu também aprendi a falar oxente, tá bom? Sou casado com a Alice, que é uma carioca da Gema, né? Porque nasceu no Rio de Janeiro mesmo. É lá no Complexo do Alemão, aquela região bem tranquila do Rio, tá bom? Sou pai do Jonathan, que por sinal é macaense. Na família só tem 2 macaenses, a Sofia tá ali e o Jonathan. E sou pai de uma cruzalmense, uma baianinha chamada Alana, tá certo? Então esse é o meu currículo. Fora isso, tem mais muita coisa que presta não. Eu estou estudando para teologia, estou fazendo curso de teologia. E se Deus permitir, em 2027 nós nos formamos e então passamos a servir a igreja aonde a igreja quiser. Isso é se Deus permitir, tá certo? Porque tudo passa pela permissão de Deus. Inclusive a realização ou não dos nossos sonhos. E nós seguimos com alegria, independente de qualquer coisa. Está entendendo? Mas pela graça de Deus, nós seguimos confiantes de que muito em breve nós estaremos servindo a igreja e quem sabe nós estaremos servindo aqui, né, no Distrito Central. Porque aqui pode, só pode o outro que meus pais pertencem. Por falar nisso, ali são meus pais. É a primeira vez que eles estão me acompanhando em uma atividade oficial da faculdade. Não sei se vocês se atentaram a isso. É a primeira vez que eu estou, na verdade, em Macaé, em atividade oficial, enviado pelo Salt Uniaene. É uma alegria estar aqui na Igreja de Novo Horizonte, que eu já conhecia. E eu tenho bem claro, na minha mente, um dos objetivos que Deus nos encaminhou para cá na Igreja de Novo Horizonte. Para dar uma mensagem bem clara para essa igreja: não desista. Para tudo na vida tem um tempo determinado. As pessoas são difíceis, são. O trabalho é árduo, é. A gente se cansa, sim. Mas essa igreja é uma bênção para esse bairro. E ela não pode desanimar pelas lutas que enfrenta ou que enfrentará. Amém? Amém. Esse é o objetivo bem claro. Os demais fica de conclusão para vocês, tá certo? Queria agradecer a vocês, porque eu vim dar trabalho, né? Mas eu sempre digo que o teologando ele dá mais trabalho do que ele realiza trabalho. Então dei trabalho, né? Cansei, seu Idel cansou, né, gente? Já cansei do Idel. Cadê a irmã Elisa também, né, irmã Elisa? Morros e vielas em casas, né? Irmã Giovana, irmã Bileu, nós estivemos lá na casa deles. Mas eu quero estender esse agradecimento não focado, mas a todos vocês, tá bom? Porque pacientemente me aguentaram aqui, né? Ouviram os sermões, né? Vou te dizer que se fosse outro teologando, talvez seria muito melhor os sermões, né? Talvez se eu fosse israelita, eu seria da tribo de Benjamim, que era menor, né? Mas esse sentimento é bom, porque isso causa dependência. Dependência é muito bom para aqueles que servem a Jesus. Queridos, hoje nós vamos para o último tema. O último, eu estou muito feliz, meu coração é sagrado. Nós falamos sobre o retrato de Deus na figura do pai e do filho pródigo, e nós entendemos como é Deus quem age para a salvação do homem. Por isso é perfeitamente normal que o homem olhe para si e não enxergue como se salvar.
Perfeitamente normal, porque a salvação ela não parte do homem, ela parte do próprio Deus. Nós vimos também como Deus se importa com as pessoas desprezadas pela sociedade. Nós vimos isso com Bartimeu, nós vemos isso com o gentio Genezareno que estava endemoniado, com a mulher enferma, com Jairo. E Deus não depende das classes sociais, Deus não olha as pessoas como nós olhamos. Deus olha com imparcialidade e com amor igual a todos. Amém. Nós entendemos que a pior cegueira não é aquela de quem não pode ver. A pior cegueira é daquele que não quer ver. Nós vimos isso em Bartimeu, lembra lá? Nós estudamos também que Jesus, ele valoriza as pessoas. E nós vimos isso na figura da mulher enferma. Mas que também Jesus é o autor da vida, ele é o próprio Deus. Por isso ele disse, Talita cumi, menina, levanta-se, e a menina se levantou. Porque Deus, em Jesus, reside toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Em um mundo que muitas pessoas têm tentado provar que Jesus é apenas uma figura histórica, nós o professamos como o próprio Deus. Nós vimos também, após isso, a história... Desculpa, nós vimos isso aí, já foi ontem, né? A questão da ansiedade, como lidar com a ansiedade, como viver uma vida plena, como viver uma vida confiando em Deus. E hoje nós vamos falar sobre outro quesito muito importante, outro pilar do cristianismo. Nos evangelhos não existe apenas uma confissão, ou seja, não existe apenas uma orientação. Nós focamos muito em Mateus 28. E ide, portanto, por todo mundo pregar o evangelho. Esse é um princípio do cristianismo. Pregação, evangelismo, é um princípio. Mas existem outros princípios. Nós estamos estudando, ontem e hoje, o evangelho dos ensinos. Nós vimos que Mateus é esse camarada que faz questão de registrar um Jesus judeu, autenticamente judeu, mas que tem ensinos, não ensinos que cancelam o Antigo Testamento, mas ensinos que ampliam o Novo Testamento. Entende isso? E esses ensinamentos foram registrados por Mateus. Para que você entenda o sermão de hoje, você precisa de duas coisas e não tem como abrir exceção. A primeira é a Bíblia. Cadê a Bíblia? Se você não tem a Bíblia aí, levanta a mão, que vai chegar a Bíblia para você. Porque se você não tiver a Bíblia, você vai meio que boiar aqui. Tá bom? Alguém está sem Bíblia? Alguém está sem Bíblia? Lembre-se, leva um princípio para a sua vida. Todas as vezes em que o assunto for Bíblia, se você não comprovar com seus olhos, não valeu. Você tem que ser igual os bereanos. Falou para Jesus disse isso, disse mesmo, cadê? Entendeu? Tem que ser assim. Jesus contou tal história, contou mesmo, cadê? Ah, Paulo disse isso e beleza, cadê? Você tem que comprovar, senão não tem valor algum. Se você vir para a igreja só para ouvir palavras, deixa eu te ensinar uma coisa, presta atenção, olha para cá. Tudo que eu falei na semana são migalhas. Não estou usando de demagogia, querendo ser humilde, nada disso não. Todo sermão são migalhas. O problema é que muita gente quer viver de barriga cheia, se alimentando de migalhas. Não vai funcionar. Você precisa ser um estudante da palavra de Deus. E no mundo em que nós vivemos não tem desculpa. Jordão, eu leio mal, ouve a Bíblia. Baixa o aplicativo e bota o áudio. Ouve. Tá bom? Jordão, eu vivo com pressa. Compra um fone de ouvido. Quando você está indo no trabalho, voltando, fazendo alguma coisa, você ouve. Não tem desculpa para não ser um estudante da palavra. Se você só se alimenta de migalhas, se você acha que só o sermão é suficiente para alimentar a sua vida espiritual, em pouco tempo a sua vida espiritual vai enfraquecer e vai morrer.
em pouco tempo. E o problema é que o mundo cristão evangélico se acostumou com isso. E eu quero que, em nome de Jesus, isso seja quebrado da sua mente. Não acredite que nada que eu falar. Acredite na sua Bíblia. E aí que está escrito as palavras de Deus. Amém? A segunda coisa que você precisa, isso não é difícil, a semana é sinistra. A semana é correria para cima e para baixo. A mente fica cheia. Notícias vêm. A gente fica com a cabeça assim, ó. E o que mais o inimigo de Deus quer é que você venha para a igreja, mas não se ligue no Deus que está na igreja. Portanto, eu queria orar com você, porque esse é um desafio meu e seu, para que o Espírito Santo possa nesse momento falar conosco e nós possamos dar ouvido ao que Ele vai falar. Inclua nas suas orações, meu tio também, Arnaldo, teve um probleminha essa madrugada, né? Essa madrugada, sobre um AVC. Nós estamos orando por ele. Lembre-se dele também, ore por ele também. Vamos orar? Tendo a sua Bíblia aí na mão. Querido Deus, a tua Bíblia está aqui em nossas mãos. E quando ela for aberta, certamente dela sairá muito poder. Amém. Que esse poder seja, então, recebido para a transformação das nossas vidas. Amém. Porque nenhum sentido faz vir à igreja assistir os homens. O objetivo de termos vindo a essa casa hoje é ouvir a tua voz. Portanto, fala conosco, nós estamos disponíveis a isso. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor, clamando e suplicando que o Senhor fale conosco. Nós vamos tratar de um tema que talvez seja sensível a muitos aqui, mas que, por favor, nós saímos daqui transformados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Nós pedimos e agradecemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Só relembrando, o foco de Mateus é anunciar o Messias no Antigo Testamento, se cumprindo na pessoa de Cristo Jesus. Seus ensinos, os ensinos de Jesus estão em ênfase, estão destacados, tá bom? E nós dividimos o livro de Mateus em 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro deles, o Sermão da Montanha, nós vimos um pedacinho. E eu disse para você que facilmente nós ficaríamos 21 noites estudando só o Sermão da Montanha. Sabe o que eu queria dizer quando eu disse isso para você? Que você tem muito para estudar em casa. Era essa a mensagem que eu queria que você entendesse. Se talvez você não entendeu, eu fui mais direto agora. Tem muita coisa, tem muita riqueza na Bíblia. Depois, segundo capítulo 10, ali nós temos as instruções dadas e comissionadas, a missão dos 12 apóstolos naquele momento. E só aqui nós teríamos ainda muito mais lições. Só naquele trechinho. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A gente passa aqui facilmente umas 3 horas conversando. Outra vez estou dizendo para você que tem muita coisa para você estudar em casa. Segundo, terceiro, os segredos do reino do céu apresentados em forma de... Você quer se tornar um cidadão do céu aqui nessa terra? Aí os ensinos. Tem muita coisa para você estudar em casa. Quarto, os ensinamentos a respeito de quem? De quem? E a nova comunidade composta pelos seguidores de... Esses ensinamentos se caracterizam aqueles que estavam ouvindo, mas são diretos para a igreja de Cristo, para a continuidade da igreja de Cristo. Quer saber como um cristão do século XXI tem que se portar? As palavras de Jesus. E o último, os ensinamentos sobre o fim dos tempos e a vinda do reino dos céus, que é outro ponto que tem muita coisa para estudar. Só aí você começa, e aí você vai ter que emergir em Daniel, você vai ter que estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ali não vai ser suficiente, você vai precisar mergulhar em Apocalipse, você vai precisar de toda a base do Antigo Testamento. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que eu estou dizendo para você? Estude a Bíblia. Tem muita coisa para você estudar em casa. Amém? Todas as vezes que você estudar, você vai ser poderosamente enriquecido com o conhecimento do céu.
sua vida vai ser diferente. Sua vida vai melhorar. Vai melhorar no sentido das coisas do mundo, não. Vai melhorar nas coisas celestiais. Seu foco, seus olhos estarão mais fixados nas coisas do céu. E as coisas desse mundo deixarão de ter um impacto tão forte sobre você. Então hoje nós vamos aqui ao capítulo 18 de Mateus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Mateus, o capítulo é o 18. A minha já está marcada, então eu vou achar assim que abrir. Mas quem achou diz aí amém. Amém. Quem não achou diz espero, vou achar também. Mateus 18. Nós precisamos considerar o contexto. Se ontem Jesus estava falando para a multidão, no meio da multidão estavam judeus simples, judeus importantes, judeus líderes, autoridades religiosas, estavam ali os fariseus, lembra que a gente comentou? Agora Jesus está se dirigindo a um público um tanto quanto menor. Esse público é composto pelos discípulos. Jesus está falando com eles. A instrução é para a igreja, que seguiria mesmo depois que Jesus subisse ao céu. Instrução, preste atenção. Eu deixei a frase de ontem ali, tá? Isso aqui dá fazer o slide correto. Mas vamos lá. Jesus começa respondendo uma pergunta que está no versículo 2, no versículo 1, final. Quem é o maior no reino dos céus? E tem um problema para o ser humano. Tem um problema para o ser humano. Nós sempre queremos alcançar posições o quê? Maiores. Isso é natural. No trabalho você quer subir, né? Você quer receber mais. Você quer subir de cargo. Na comunidade religiosa você quer subir. Você serviu um pouquinho, você quer servir mais. Isso é natural. Isso é natural da política que está enraizada em cada ser humano. Nós somos seres políticos. Você sabia disso? É natural seu. Querer subir, querer uma posição maior do que você tem, é natural. Os discípulos queriam saber quem deles seria o maior. Aí Jesus disse que o maior do reino dos céus está aqui, ó. Né, filho? Você é maior que tem no reino dos céus. Invertendo tudo que eles achavam que sabiam. Porque para ser grande no reino dos céus precisa ser o quê? Pequeno. E aqueles que são grandes no reino dos céus são pequenos. Porque a ordem do céu é inversa à ordem humana. Tranquilo até aqui? Então não vá com o céu com orgulho, vá achando que você vai chegar no céu com soberba, porque não vai. A comunidade do céu é uma comunidade igualitária, onde Jesus é o rei e abaixo dele todos nós somos iguais. Entendeu isso? Para ilustrar bem para você, seria o que a monarquia é, só que a monarquia é falida e o sistema do céu é perfeito. Entendeu? O rei, o nosso Deus, acima de todos, e todos abaixo dele são o quê? Aí Jesus começa aqui, a partir do versículo 6 ao 9, falar sobre os tropeços, dizendo que se alguém, versículo 6, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que esse
seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse afundado ou afogado nas profundezas do quê? Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando nós queremos ser maior que as pessoas, quando nós colocamos as pessoas com a sensação ou com o sentimento de que não tem valor para o reino de Deus, seria melhor para nós morrermos, porque nós estamos nos afastando do desejo do Senhor e, consequentemente, nos afastando do céu. Ele continua dizendo que se a mão ou o pé faz pecar, é melhor fazer o quê? Cortar. Isso nos parece muito radical. Radical. Mas o reino do céu é dos radicais. Por quê, Jordão? Porque a ordem do mundo é inversa da ordem do céu. No céu não há prazer no pecado. No céu não há desejo algum por coisas carnais, banais, pecaminosas. Por isso é sim um radicalismo alguém do céu viver nessa terra. Está entendendo aqui? Porque olha para as coisas do mundo que fazem tanto sentido para as pessoas que são do mundo e não vê nelas prazer algum. Aquele que entendeu ao Deus que segue, luta constantemente contra a natureza pecaminosa para alcançar a natureza do céu. Aí está a dificuldade minha e sua, é igual. Porque a todo momento nós somos tentados, está entendendo isso? A todo momento. Por isso Jesus está falando, se alguma coisa, filho, se alguma coisa está te tentando, é melhor você tirar isso da sua vida do que você ficar fora do céu. Se há alguma coisa que ocupa mais a sua mente do que as coisas do céu, é melhor tirar essa coisa do que deixar de ir para o céu. Há um exemplo simples. Deixa eu dar um exemplo simples. Não é tão simples, né? O terceiro exemplo, mas não é tão simples. Deixa eu trocar. É o celular. Quem aqui não tem celular? É um absurdo viver sem celular de Deus, né? Aí, tá vendo? Tem quantos anos, filho? 5 anos. É um celular. Vai ver que o iPhone 15. 5 anos. Todos sem celular. Certo? Se eu tirar seu celular aqui hoje, eu não estou tirando uma parte de você? Todo. Você não vai sentir falta? Você não vai ficar agoniadinho, todo agoniadinho sem o celular? Você não vai se sentir entediado? Não vai? Mas se o seu celular te tira tempo com Deus, é melhor você ficar sem esse negócio e ir para o céu, do que você perder tempo com coisas banais, com coisas carnais. Aproveitar isso aí, que daqui a pouco acaba, cai no chão, quebra, só te dá prejuízo, e deixar de ir para o céu. Está entendendo a lógica das coisas? Queridos, nada vale mais do que estar com Jesus no céu. Bota isso na sua cabeça. Deixa eu avançar. Se bem que hoje tem almoço na igreja, posso pregar até uma hora, tá tranquilo aí. Jesus vai falar sobre a ovelha desgarrada. Jesus vai ensinar aqui sobre alguém que precisa encontrar as ovelhas que se perdem. Versículo 14: assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se percam um só desses. O tema que eu vou falar depois está intrinsecamente ligado com isso. Por isso que eu estou explicando para você bem explicadinho, para você não separar uma coisa de outra. Quando a gente falar de perdão aqui, muitas pessoas tratam o assunto do perdão em separado, mas o assunto perdão é um assunto celestial, amém? Amém. Aí você vai entender, é uma característica daqueles ou da igreja de Deus no século 21.
Jesus está dizendo para mim e para você que a vontade de Deus é que nenhum se perca, entendeu, Flávio? Deus não tem vontade alguma. Só quem tem vontade na perdição é o homem e o próprio Satanás. Deus faz tudo que Ele pode para que você esteja no céu. A única pessoa que pode impedir desse processo acontecer é você. Aí a gente entra no assunto de hoje. A ciência diz que o perdão ele reduz o estresse. Tem alguém estressado aqui? Está precisando perdoar mais, viu, melhor? Você está guardando muito rancor nesse coração. Tão novinha, está estressando. Se tem alguém estressado aqui, a ciência, a neurociência diz que o perdão reduz o estresse. O perdão melhora as funções cognitivas. E isso aqui é muito importante, porque a adoração a Deus começa no córtex pré-frontal, que é um pedacinho do seu cérebro que está aqui, ó. Tem gente que acha que a adoração a Deus é aqui, ó. Adoração a Deus é consciente. Se você abre sua Bíblia em Romanos 1:12, versículo 1 e 2, você vai perceber que a adoração a Deus está intrinsecamente ligada com uma mente que busca conhecer a vontade de Deus. Portanto, o perdão melhora a capacidade desse córtex pré-frontal. Consequentemente, o perdão nos ajuda a processar melhor a vontade de Deus. Reduz as atividades neurais ligadas à ruminação, ou seja, pensamentos negativos. O perdão reduz isso e aumenta o hormônio do bem-estar. Você se sente melhor, você se sente bem consigo mesmo. Por isso muitos dizem que perdoar não tem de ver com o outro, mas tem de ver com consigo mesmo. Mas eu vou te dizer hoje que perdoar tem a ver com... Perdoar tem a ver com... Vai achando que você perdoa porque você é bom, não. Não vai achando que você perdoa porque você aprendeu a receita, não. Perdoar tem a ver com... Muito bem. Versículo 15. Jesus então diz que se o irmão pecar contra nós precisaríamos resolver. Por exemplo, eu pequei contra o meu irmão Carlos. Então a orientação do Senhor, olha que orientação que tem hombridade, que tem ética, que tem valores. Se eu faço algo de ruim contra o Carlos se sente ofendido. Olha a instrução de Jesus: Carlos, vá até o miserável do Jordão e fale com ele. Se ele não te ouvir, então você, Carlos, chama o John. Porque o John é forte, se o Jordão ficar estressado, já resolve. Agora, se não resolver, então chama a igreja, irmão, e vai orar por esse crente. Mas resolve o problema. O problema todo do cristianismo é que a maioria das pessoas que têm se afastado da igreja, e talvez você não tenha noção disso, estão se afastando da igreja pelas atitudes que estão no corpo. No ano passado nós batizamos no mundo, 2 milhões de pessoas, se eu não falho a memória aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se não saiu igual, saiu mais pessoas da igreja. E a maioria dessas pessoas está hoje longe de Cristo porque se chateou com alguém. Mas o próprio Jesus já tinha adiantado o comportamento do crente. O problema é que isso aqui envolve a abnegação de si. Aí está o problema. Porque o ser humano valoriza sempre o seu ego. Pedro, versículo 21, então se aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei?
até 7 vezes. Por que Pedro está fazendo essa pergunta? Olha para cá. Entre os judeus, o costume era assim, meu amigo: tu pisa no meu calo 7 vezes, depois a lei de Moisés vai entrar em jogo, beleza? Aí é olho por olho, dente por dente. Entendeu como é que funcionava? Era assim que funcionava. Você magoava, machucava, pecava com o seu irmão, era só 7 vezes. Depois, a 8ª vez, não tinha esse negócio de perdão, não. E esse era um ensino religioso. Pedro, agora querendo se mostrar um conhecedor da lei: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Está dizendo: Senhor, está vendo como eu sou alguém que conhece? Até 7, né? Devemos perdoar. Eu sei disso. Eu vou até meu irmão 7 vezes para me reconciliar com ele. Mas se depois também ele não quiser, aí eu sei resolver também. Afinal, Pedro gostava, né? De cortar uma orelha alheia de vez em quando. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Beleza? Então já sabe que você deve perdoar 490 vezes. É isso que o Senhor está dizendo? Não. O Senhor está usando de o que nós chamamos na língua portuguesa de eufemismo, de extravagâncias na figura de linguagem. Jesus está usando um número absurdamente maior para mostrar que não existe limite para o perdão. E isso é comprovado pelo texto que vem em sequência. Porque Jesus amava ilustrar as verdades do reino com histórias. E ele diz, versículo 23, nós vamos ler agora, até o 35, preste atenção. Por isso o reino dos céus é semelhante a um... Não, você não está lendo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia o quê? 10.000. Você já vai ver quanto que custa isso. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo que ele tinha, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, lhe implorava: tem paciência comigo e tudo pagarei ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, isso que ele me estranha nessa história, saindo, porém, aquele encontrou um dos seus conservos. E quando ele encontrou esse, ele lhe devia quanto? 100 denários. Você já vai ver também quanto isso custa. Agarrando pelo pescoço, porque estava sufocando, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tem paciência comigo e tudo pagarei a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não lhe perdoarem. Cada um complicou para nós. Complicou porque Jesus disse que a falta de perdão gera a falta de perdão entre os seres humanos gera a falta de perdão de Deus para conosco. Então atente-se aqui ao que eu vou te dizer. Quando a Bíblia usa paralelos a uma mensagem importante,
nós vimos esses paralelos agora. Um servo que devia ao rei e um conservo que devia ao servo. O servo devia ao rei 10.000 o quê? Talentos. E o conservo devia ao servo 100 o quê? Denários, 100 denários. O rei perdoou o servo, perdoou a dívida. O servo não perdoou o conservo, pelo contrário, prendeu até que ele pagasse a dívida. Só para introduzir, você precisa entender o tamanho da dívida que um tinha e o tamanho da dívida que outro tinha. Queridos, um talento era aproximadamente 1 ano de trabalho. Se nós calcularmos pelo salário mínimo do brasileiro, aquele servo devia ao rei mais de 1 bilhão de reais. Quem aqui conseguiria pagar 1 bilhão de reais de dívida? Tem uns ricos aí que é conseguir. Mas quando a gente olha no geral, a dívida desse homem era o quê? Impagável. Ele ia trabalhar a vida toda. O filho dele ia trabalhar a vida toda sem receber. O filho do filho dele também a vida toda. O filho do filho do filho dele. E assim ia. Possivelmente até a 10ª geração ainda ia estar trabalhando para pagar. Entendeu aqui a dívida desse camaradinha? Beleza. A dívida do conservo era 100 o quê? Denários. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Então aquele conservo, ou seja, o servo do servo, devia àquele servo 6.000 reais. 6.400 reais. Quantos aqui conseguiriam pagar 6.400 reais em vida? Todos. Todos nós. Você está pensando aí, é difícil, né? Mas é possível. Então aquele conservo, se ele trabalhasse 100 dias, que é menos de 1/3 do ano, ou seja, menos de 4 meses para aquele servo, ele pagaria toda a sua vida. Mas é incrível como nós não enxergamos as coisas boas que nos são feitas e como nós enxergamos as coisas ruins que nos são feitas. O que eu quero dizer com isso? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Quantos filhos aqui lembram da surra que tomaram na infância? Estou todo mundo lembrando. Quem apanha, não esquece. Quem bate, esse é o problema do ser humano. Deixa eu só te lembrar que esse assunto não é só sobre perdão. É sobre característica, ou sobre personalidade, ou sobre, melhor, caráter daqueles que estarão no céu. Aí, a comparação da dívida do servo e do conservo. Queridos, faz sentido para você aquele servo não perdoar o seu conservo? Faz sentido? Para mim não faz sentido só por uma coisa, porque aquele conservo tinha acabado de ganhar, ainda aparece, 1 bilhão de reais. O rei tinha dado para ele 1 bilhão de reais. Porque se perdoa a dívida, automaticamente o saldo dele sai do negativo para o zero. Então ele ganhou 1 bilhão de reais. E ele não pode dividir 6.400 com o danado do conservo. O rei lhe perguntou. O rei não o enforcou. O rei não
o humilhou, mas aquele servo agarrou o pescoço do conservo e chacoalhou o homem. O olho deve ter até esbugalhado para fora, né? Você está entendendo? O jogo dos 7 erros nessa parábola, a diferença de um para o outro, uma dívida impagável por uma dívida. João 3,16. Vai, abre a sua Bíblia. Vamos lá. Deixa antes de eu ler esse texto. O tempo já voou, a gente não tem tempo de ler. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Colossenses, comumente ele vai usar um termo dizendo que nós somos filhos por natureza, filhos da ira de Deus. Automaticamente, porque como diz Paulo em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então, a dívida que nós tínhamos com o céu era a morte. Você está entendendo isso? A minha e a sua dívida é a morte. É isso que é nosso por direito. Filhos da ira é um termo de alguém que deveria enfrentar a própria ira de Deus, chegando à morte, mas não a qualquer morte, a morte eterna. Quem aqui hoje pode pagar o preço da morte? Consegue morrer e voltar? Entendeu? A nossa dívida é impagável. Aí entra Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, olha a figura, não para que executasse o que o mundo merecia, mas para que o mundo fosse salvo por quem nele crê, não é que condenado, mas assim como o servo devedor da dívida impagável, quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta aqui, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam o quê? Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas aonde? Aonde? Deus. O perdão está em Deus. Entendeu isso aqui? A dívida da morte foi, como diz Paulo aos Colossenses, cravada na cruz. Colossenses 2,19. O escrito de dívida foi pregado na cruz por Jesus. E nós agora que devíamos a morte, não devemos mais. Amém? O seu passaporte para o céu está carimbado, assinado. O seu visto permanente já foi concedido. Você pode se considerar um cidadão do céu. Mas você precisa entender que o mesmo amor que te é oferecido precisa ser oferecido a outras. Quem é você para não perdoar o seu próximo
Se você que merecia a morte pode viver? Quem é você para guardar rancor no seu coração? Se aquele que deveria guardar rancor de você, porque sofreu, foi espancado, foi esmagado, não guardou rancor de você, pelo contrário, te amou e te amou até o fim. Quem é você? Essa mensagem é muito delicada, porque ela diz para mim e para você: mesmo se as pessoas rejeitarem o seu amor, ofereça amor. Mesmo se as pessoas rejeitarem o seu perdão, ofereça perdão. Mesmo se as pessoas não quiserem sua companhia, esteja com elas, porque é isso que Deus faz comigo e com você. Quando nós viramos as costas para Deus, Ele não nos abandona. Quando nós escolhemos as coisas ruins, o Senhor não nos abandona. Ele continua nos amando e nos amando, porque Ele nos ama até o fim. E o desejo dEle é que nós estejamos com Ele para todo sempre. Portanto, lembre-se, todas as vezes que alguém te ferir, olhe no olho dessa pessoa, mesmo com dor, e lembre-se da dor de Jesus. Porque você não perdoa porque você é bom. Você não se reconcilia com as pessoas porque você é bom. Você não continua andando com quem te fez mal porque você é bonzinho. Você continua porque Cristo não te abandona. E porque Ele não te abandona, o amor no seu coração não cessa. Sabe por que uma das profecias antes da volta de Jesus é que o amor acabaria? Porque o mundo se afastou de Cristo Jesus. Por isso não existe mais amor. Nesse mundo, filhos matam seus pais. Pais matam seus filhos. Mães abandonam seus bebês. Pessoas matam umas às outras. Lares se destroem. Casais se separam. Filhos não conversam com seus pais. Esse mundo está assim porque não entendeu o amor de Cristo Jesus. Mas olha para cá para a gente terminar. Porque você quer almoçar assim como eu, né? Mas você precisa almoçar abençoada, né? Você precisa almoçar com seu coração leve. Talvez eu estou falando para alguém aqui que tem carregado por anos e anos um amargo com alguém. Talvez eu estou falando para alguém que o coração está dolorido, talvez com a igreja, talvez com as pessoas, talvez com algum familiar, talvez com alguém que te fez mal, que fez algo com você, que você não se sentiu bem. Mas em nome de Jesus, essa ferida é cicatrizada nessa manhã. Não fica para amanhã, é hoje. Mas você precisa dizer assim: Senhor, eu não consigo amar, mas me ensina a amar. Enche meu coração com o teu amor. Me renova nessa manhã. E eu tenho certeza que você vai sair daqui leve, levinho, flutuando, pisando nas nuvens do amor de Jesus. Porque quando Jesus entra na vida do ser humano, não existem cadeias que podem segurar. Não existem correntes que possam te acorrentar. Não existe pecado que possa te aprisionar. Porque Jesus liberta, renova, transforma a vida. A parábola do credor incompassivo é a minha e a sua parábola. Mas o final dela não precisa ser igual. O final dela pode ser diferente. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus hoje nos dá nova oportunidade de amar as pessoas. O John vai cantar agora uma música que fala sobre perdão. E eu queria convidar você a não sair daqui ainda com o seu coração magoado. Se há alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada, ei, o Espírito Santo está aqui para operar poderosamente. Amém. Ninguém sai daqui igual. Todos saímos aqui transformados. E eu queria convidar você. Se você precisa tomar uma decisão, é hoje. Se você precisa
talvez entregar alguma pontinha da vida que está afastada, se você talvez precisa se reconciliar com alguém, se talvez o seu lar está ruindo e você precisa de restauração, se talvez o seu casamento está fragilizado, você sente que não consegue mais segurar e você precisa que novamente o amor nasça dentro do seu lar, é hoje. Não é porque eu estou falando, não. É porque o meu Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele promete. Amém. E Ele está aqui nessa manhã. Se é seu desejo, vem cá na frente. Vem mais perto. Eu quero orar com você. Mais uma vez.
deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei, leve mais uma vez. Vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Lembre-se, os que mais são Deus são racionais e não emocionais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que fortaleça o seu coração. Amém. Querido Deus, olha para a tua igreja. Sonda o coração de cada um de nós que é cristãos. Todos nós somos seus filhos. Mas ferozmente somos bombardeados por diversas tentativas de nos afastar do seu amor. O nosso coração naturalmente não tem desejo nas coisas que são boas, mas converte a nossa natureza. Que haja conversão dentro da tua igreja. Que haja transformação de vida. Nós entendemos hoje, ao ler a tua palavra, que o reino dos céus é um reino onde todos nós somos iguais. Só o Senhor está acima. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a viver como cidadãos do céu, aqui nessa terra. Para que as pessoas olhem para nós e percebam a diferença e busquem a mesma esperança que irradia o nosso coração. Senhor, nós aprendemos que a nossa dívida foi saldada pelo Senhor na cruz. E é por isso que nós não temos o direito de manter dívida com os nossos. Nos ajuda, porque esse não é um processo fácil, Senhor. O perdão é um processo consciente de escolha em abrir mão da dívida que o outro tem conosco. E muitas vezes essa dívida não é tão simples quanto o dinheiro. Muitas vezes essa dívida feriu profundamente o nosso coração e nos fez nos fechar para muitas coisas. Mas no nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos pedir que o teu amor inunde o nosso coração. Amém. Para que ele seja transformado. Para que seja um coração que ama as pessoas, independente das atitudes delas. Firma os pés de cada um aqui. Que eles não estejam na igreja, que eles não estejam servindo ao Senhor por causa das pessoas, mas que eles estejam servindo ao Senhor por causa do teu amor. Que a igreja de Novo Horizonte seja uma bênção aqui nesse bairro. Amém. Que cada irmão dedicado seja ricamente abençoado. Que cada um aqui se sinta visitado pelo Senhor. Que os nossos irmãos que estão afastados do Senhor, que talvez nesse momento estão afundados no vício, no álcool, nas drogas, talvez aqueles que estão afundados nos jogos, nas redes sociais, longe do Senhor, que eles também sejam libertos, Senhor. Amém. Que a nossa vida os alcance, mas que nenhum de nós saia daqui sem a plena certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Amém. Abençoa o almoço que está gentilmente preparado para nós. E por favor, nos dê a tua paz. Que de noite, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, logo possamos pegar no sol, entendendo que é o Senhor quem cuida de nós. Amém. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Nós oramos não porque nós merecemos, mas no nome daquele que é lindo, daquele que é maravilhoso, daquele que é perfeito, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Nós oramos. Amém. Dá um grande abraço quem está do seu lado, bem forte. Mas tem que ser lapancita com lapancita. Tem que ser de frente.
E diz assim para essa pessoa: eu te amo muito, meu irmão. Assim como o Senhor te ama, eu também te amo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Seja agora, para sempre. Amém.